também está destruindo a natureza. Obrigada. Agora a gente vai ouvir Cris, da Marcha da Periferia. Depois, o companheiro Rubinho, do Movimento de Pessoas com Deficiência. Boa tarde, galera. Obrigado. Meu nome é Cris Rodrigues, sou artista de rua e poeta marginal. Estou construindo a Marcha da Periferia, que vai acontecer agora dia 8. A concentração vai ser 3 horas, atrás do Dragão do Mar, do lado do Teatro São José. A gente vai sair encaminhada pela Beira-Mar, que é um espaço, que é uma demarcação colonial dentro da nossa cidade, que foi construída para eles e não para nós, mas nós vamos ocupar esse espaço também, pois toda a favela é um centro. Em homenagem também à chacina da Grande Messejana, que completa 4 anos, onde eu perdi 2 grandes amigos, sou morador do São Miguel na Messejana, onde houve 5 das 11 mortes daquela madrugada, onde a polícia militar, o braço armado do Estado, veio e fez o trabalho sujo do governo. Aquele governo que não sai do seu gabinete, mas manda matar a nós dentro das periferias. Mas vamos mostrar que o nosso sangue não é espetáculo, que nós não vamos morrer calados e que nossos mortos têm voz sim, tá ligado? E obrigado pela essa união hoje. Continuaremos em luta. Eu vou terminar com uma poesia. Fui no Slam Ceará, agora semana retrasada em Sobral, fiquei em 3º lugar no estado lá do Slam Ceará. Sou muito grato. Abra sua mente. O arroba da marcha é 7 Marcha da Periferia. E o meu é underline Poesia Viva. E a poesia é tipo assim: periferia resiste, insiste, persiste, em busca da paz tão desejada que há tempos se tornou escassa. Mas aqui é com raça, é nós por nós. Com união, a periferia ganha voz. Mas o que dirá das chacinas protagonizadas pela polícia, facções, milícias que incriminam e penalizam o povo inocente? 11-1, chacina da Messejana, vocês lembram? O povo sabe, mas o governo diz que foi sem precedentes. Receio eu não tenho, pode vir cobrar. Eles separam a favela, depois leque, manda vir aqui, me algemar e matar. Na lei da terra e do céu, quem pecou vai pagar. Mas pra você não se comparar, espere pela lei de Alá. Entre homens e mulheres dos corações petrificados, onde o destino disparado for um gambé capuzado. Como o programa policial falou, é a extinção do amor. Que nada, brother. Na favela, a treta, ceia, tiros, medo, ódio, choro do parente que ficou. Aí, Dona Maria, eu tô ligado que é embaçado enterrar o filho. É a mesma coisa que tá sendo enterrado vivo. Bate desespero, amargura, tristeza no peito. A justiça de Deus pode tardar, Dona Maria, mas nunca falhará. Aqui na quebrada você aprende desde criança, tem medo dos porcos fartados que te prometem segurança, mas proporcionam medo. E nesta guerra, minha gente, que há séculos decepa, carboniza e decompõe a vida dos que se opõem a contradizer a paz. Essa maldita paz que na favela jamais não habitais. Eu vou caminhando e pedindo a Deus para confortar o coração de cada um. Senhor, trave as pistolas que cospe bala em mais um. Nós tá cansado de chorar pelo que dá para evitar. Me diga, quantos vão dormir para sempre para que nós possamos acordar? Em 12 de novembro de 2015, as cartas de alforria foram assinadas pelo cano da PM a cada bala atirada, que libertou eles deste mundo de horrores, que tem muitos rancores e poucos amores. Foi luto para quem se foi daqui, eu acho, mas só tristeza pra gente que ficou sem um amigo e um parente amado. As flores aqui não representam mais paz, não. Paz aqui só se for do caixão. Deus, será que esse foi o destino certo? Deixar a polícia corrupta mandar vários pro cemitério? Perdão por te questionar, onipotente. É que esse tipo de situação enfraquece a fé da gente. Mas nós resiste, sofre, mas se fortalece.
pra mostrar pro inimigo que nós tá forte, viu, moleque? Escuta aí, Bolsonaro. Em homenagem a todas as vítimas de todas as chacinas e a todos os parentes delas, vimos por uma só causa: justiça na favela. Cris Rodrigues. Obrigada, Cris. É um prazer essa poesia. Obrigada. Vamos dar continuidade. Queria chamar aqui o Rubinho, do Movimento de Pessoas com Deficiência. Queria falar que está livre, né, para as entidades, para os movimentos virem se inscrever aqui, para a gente dar continuidade às falas. Boa tarde a todos e a todas, né? Eu queria saudar nós que estamos sempre na luta, e eu que tenho aprendido muito da luta, né? E sexta-feira a gente fez uma assembleia, foi uma plenária lá na ADUFS, preocupado com o tempo. E a gente é quem faz o tempo, é quem constrói a história. E a professora Leda dizia que esse país tem história. E nós de Fortaleza em particular, me fez lembrar muita gente que partiu até recentemente com aquele estudante Juan, né? E que até numa plenária lá da Assembleia foi pedido que colocasse um documento em nome dele em homenagem pela luta pela variedade que a gente vê no dia a dia, né? O preconceito, que é a maior barreira que a sociedade enfrenta. A democracia que a gente tanto luta. Onde eu faço parte do mandato de um deputado que foi presidente da CUT, foi dos movimentos sociais, foi bancário como eu, né? E hoje a gente tem uma cidade como Fortaleza, como foi o caso da prefeita Luiziane Liz, que cuidou e olhava para as pessoas. Onde a gente teve o governo Lula, o governo da Dilma, onde as pessoas com deficiência passaram a ter direito a partir do ano de 2008. Onde nós éramos vistos como coitadinho, e hoje a gente representa 45 milhões. Onde a gente tinha, por exemplo, e muita gente aqui também esqueceu, a Cristina Poeta, que está esquecida, ninguém se lembra, mas eu tenho a grata satisfação que quando eu vou ali na Avenida Fernandes Távora, que olho lá na rua Macapá do lado direito, em frente à UPA, tem uma biblioteca cultural em nome dela, para mostrar e lembrar que ela fez história do povo, história de gente, porque Bolsonaro, ele é o Satanás em vida, mas que eu não tenho medo, eu desafio, né? Qualquer puta, bati uma foto agora, eu que sou presidente, sou coordenador nacional do setorial das pessoas com deficiência do Partido dos Trabalhadores, e está mostrando que nós existimos, que é o negro, que é o LGBT, que é a mulher, é a juventude, que tem todo o direito de sonhar. E o Bolsonaro não vai tirar esse direito de sonhar. Eu tenho uma filha de 23 anos que faz música porque ela quis fazer música, né? Eu tenho um sobrinho que é professor de história, que o pai dele queria que ele fizesse medicina, e ele tirou o primeiro lugar da UFC de curso de história. Então isso é que é liberdade, isso é que é democracia dentro de casa. Eu acabei de saber que dentro dessa reforma administrativa, todo funcionário público que for filiado ao partido, a qualquer partido, é militante, não tem direito à estabilidade. Então pensem nisso. Então a cada canto, em cada esquina, em cada Facebook, em cada Instagram, é fora Bolsonaro. É ensinando para a criança: não, filho, se acorde com a esperança, porque eu sou adulto e você é criança. Você tem uma barreira, você tem um filho da puta chamado Bolsonaro, e que diga fora, fora, fora Bolsonaro. Galera, lembrando que ainda está inscrito, tá bom? Ainda está aberta as inscrições, na verdade. É só procurar eu, a Lara, a Tice, e agora vai ser o Anderson da UJC. Acho que ele tá ali, ó. Ele ali. E o próximo já para esse programando é o Souza Júnior, da Rádio Atitude Popular.
Olá, camaradas, boa tarde a todos e todas. Eu me chamo Anderson, sou estudante de filosofia da UFC, sou militante da União da Juventude Comunista, do JC. E queria antes parabenizar, né, a disciplina, a garra de luta, né, de vocês, cada um aqui presentes, né, porque está cada vez evidente, né, que o Brasil está à venda, né, que o Brasil está à venda, né, o governo Bolsonaro-Mourão, através do Paulo Guedes, né, coloca o Brasil à venda, né, aos interesses do imperialismo, aos interesses do mercado financeiro, do grande capital e do agronegócio. Nós vemos uma mobilização do governo de um processo rápido de privatizações, né, de empresas estatais brasileiras, né. Temos a Embraer, que está nos planos do governo, para a Petrobras, né, e além disso as universidades, né, o programa Futuro se representa esse movimento de privatização, né? As universidades, né, a produção da ciência, do saber também não ficou de fora, né? Então, pessoal, nós vemos hoje o orçamento público brasileiro em disputa, né? E o governo Bolsonaro-Mourão como o árbitro dessa disputa, né? E claro, favorecendo ao grande capital, né? Em detrimento dos serviços públicos, né, dos direitos sociais, vai dinheiro para pagar para pagar as dívidas públicas, né, isenções fiscais para as empresas, né. Então, como nos ensinou, né, o saudoso camarada militante e comunista Carlos Marighella, né, recentemente comemoramos a sua memória, e seguimos comemorando, não há tempo para temer, né? E só há um caminho, né? É o caminho da luta, né? Mobilização e luta na rua, né? Devemos aprender também com os nossos irmãos da América Latina, né? Nossos irmãos do Equador, do Chile, que agora estão na rua contra o neoliberalismo, né? Contra as políticas neoliberais que não deu lugar certo, não deu certo em nenhum lugar do mundo e nem vai dar, né? Então temos que aprender com nossos camaradas, né? Com nossos irmãos. E é isso, mobilização, luta, rua, né? Sem ilusões com qualquer personalismo, né? Só a mobilização vai mudar a vida, né? Então, para animar, eu queria a ajuda de vocês para chamar fazer uma palavra de ordem, né? E é a seguinte, ó. Te cuida, imperialista. América Latina vai ser toda socialista. Te cuida, imperialista. América Latina vai ser toda socialista. Te cuida, imperialista. América Latina vai ser toda socialista. Abraço. Obrigada, companheiro, obrigada pela palavra de ordem. A gente precisa exatamente animar. Vocês estão desanimados? Da luta do povo a gente não desanima, e é muito boa a lembrança da luta anti-imperialista na América Latina, sobretudo porque no último fim de semana, em Cuba, aconteceu mais uma jornada continental contra o neoliberalismo, e os movimentos sociais estiveram lá presentes, afirmando a resistência do nosso povo. E aí a gente vai ouvir agora mais um lutador do povo, nosso companheiro Souza Júnior, da Rádio Atitude Popular. Depois do Souza Júnior, já pode vir chegando aqui o companheiro Roberto da APEOC. E tem muito dirigente aqui, sindical, de movimento social, que ainda não se inscreveu. Então, companheirada, o sol já está se pondo. Vamos começar a se inscrever, que a gente não sabe o que é que vocês estão esperando para se inscrever, não. Companheiros e companheiras, muito boa tarde. Eu me inscrevi para fazer um alerta e uma sugestão que tem tudo a ver com o que a companheira Leda, que no início aqui das falas, lembrou e nos alertou sobre a possibilidade do Bolsonaro vir a ser substituído pelo vice, o general Mourão. O alerta é o seguinte: sem nenhuma explicação, alguns generais
entregar os cargos do governo Bolsonaro. E comenta-se que outros militares que fazem parte do governo estão se afastando também. O que é que isso significa? Pelo menos no meu entendimento, isso pode significar um afastamento tático do governo para, ocorrendo o impeachment do Bolsonaro, ou renúncia, seja lá o que for, esses generais retornarem tendo um vice assumindo a presidência. É um movimento que não interessa ao movimento social e popular, e com isso eu concordo com a companheira Leda. Mas não basta a gente dizer que não concorda. É preciso que a gente aponte um caminho. E aí vem a sugestão. Uma sugestão que não basta também nós aqui aprovarmos. É preciso levar essa discussão para as direções nacionais, principalmente da Frente Brasil Popular, do Povo Sem Medo e dos partidos de esquerda e centrais sindicais. É preciso intensificar, em primeiro lugar, a campanha Lula Livre, porque ela está vinculada a outra questão muito importante, que é a fraude, não só do processo que levou o julgamento e a prisão do Lula, mas a fraude das eleições de 2018. Então a nossa palavra de ordem não pode ser apenas basta Bolsonaro. É basta Bolsonaro, anulação das eleições de 2018 já, e convocar novas eleições gerais para o nosso país, baseado na fraude que ocorreu em 2018, cuja fraude o Lula foi envolto em figura central, porque todos nós sabemos, o povo brasileiro sabe, as nações do mundo inteiro sabem, que se ele não tivesse encarcerado, ele hoje era o presidente da República e não esse assassino, esse fascista chamado Bolsonaro. É isso aí, companheiro. Obrigado. Companheiro Roberto da APOC, e depois já pode chegar aqui o Levi da Unidade Popular. Em primeiro lugar, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é José Roberto, sou da APOC, Sindicato dos Professores do Estado do Ceará. Viemos também aqui dar nossa contribuição nesse bonito ato de hoje, um ato de recado para Bolsonaro, que não passará, pessoal. Bolsonaro não passará. Isso aí é certeza. Por quê? Porque vai ter a força do povo para tirá-lo de lá. Primeiro, em relação ao que aconteceu com o assassinato de Marielle, que foi morta lutando por melhoria de condições de vida ao povo pobre do Rio de Janeiro, dos morros, e foi barbaramente assassinada, e está envolvida, por convicção, está envolvida o clã do Bolsonaro, a família Bolsonaro, no assassinato de Marielle. Só que as provas estão correndo com as provas. É uma promotora que é para ter alegado suspensão e não alegou. Está envolvida até o pescoço com a eleição de Bolsonaro. É o delegado que foi para fora fazer curso fora. É um relatório, é um formulário que some. Precisa esclarecer só isso. Mas o fato é que o povo brasileiro já sabe que a família Bolsonaro está envolvida até o pescoço no assassinato de Marielle. Por isso que Bolsonaro não passará. Outra coisa, companheiros e companheiras, com relação a Lula livre. Lula livre! Porque Lula é inocente. Mais uma barbaridade cometida pelas instituições brasileiras que não estão comprometidas com o povo, mas sim com uma elite assassina daqui e dos Estados Unidos, inclusive com o envolvimento da CIA no processo onde levou à prisão de Lula. Esperemos que o STF haja de acordo com a Constituição na próximo dia 14, para que de imediato
nosso companheiro lutador histórico, volte livre para a sociedade e passe realmente a levantar as nossas bandeiras de novo e fazer com que um governo popular passe a vigorar com Lula. Uma outra coisa com relação às privatizações, pessoal. Esse governo Bolsonaro está botando abaixo direitos e benefícios do povo brasileiro. A privatização da Previdência é uma coisa absurda, a reforma da Previdência. É uma privatização, sim, retirando vários direitos, retirando o 13º, retirando o PIS, retirando, inclusive, pensão por morte da esposa ou do esposo, vários outros benefícios, retirando o reajuste também dos aposentados. Uma outra coisa para terminar, com relação ao povo chileno. E vim, inclusive, homenagear aqui o povo chileno, trouxe até a blusa aqui do povo chileno, pela lição de luta, de cidadania. 1.200.000 pessoas nascem no Brasil. Viva o povo chileno por estar derrubando aquele governo também sacrílego, aquele governo também retirado os benefícios do povo. Obrigada, professor Roberto. Companheirada, nós temos mais de 20 inscritos, então a gente pede a compreensão dos oradores para ser breve. Tem muita gente que tem muita coisa para falar. A gente de antemão já agradece as contribuições, mas nós vamos limitar o tempo de fala por 4 minutos, tudo bem? Para a gente ouvir todo mundo e terminar o ato com todo mundo aqui presente, para não correr o risco de a turma falar e sair. E vamos fazer um acordo coletivo. Todo mundo que fala fica na praça, beleza? Tá combinado? Então, o próximo orador vai ser o companheiro Levi, da Unidade Popular, e depois já chega aqui o Gilmar, da UESM. Boa tarde, meu nome é Levi, sou militante da Unidade Popular pelo Socialismo, partido de esquerda que está em finalização do seu processo de legalização agora no final do ano, para se somar às lutas do nosso povo. É essencial dizer que esse governo do Bolsonaro é um governo assassino, um governo que destrói não só as vidas, mas os sonhos do povo brasileiro. Só que para ele destruir, ele tem alguém que financia isso, que financia o extermínio do nosso povo, e essas pessoas são os grandes banqueiros do nosso país, são os grandes empresários que financiaram o golpe à presidente Dilma e que financiaram a campanha de mentiras de Bolsonaro. É importante colocar que Bolsonaro hoje representa um retrocesso para a sociedade brasileira e representa, acima de tudo, o interesse dessa grande burguesia internacional que quer destruir os direitos do nosso povo. É importante colocar que ele é inimigo da juventude, ele é inimigo do povo negro, ele é inimigo dos LGBT, das mulheres, mas ele é principalmente inimigo dos lutadores e das lutadoras do nosso povo. E não é por mais ou menos que ele, nojento, fascista, mandou assassinar ele, a sua coja, a sua milícia, Marielle Franco. Marielle Franco, que deve ser para nós um exemplo de luta. Marielle, que morreu sim, mas o seu sangue, a sua luta serve de exemplo para cada uma e cada um aqui nessa praça. E é importante, a gente da Unidade Popular faz a denúncia de que esses ataques aos guerreiros e às guerreiras do povo devem nos levantar cada vez mais, para que a gente possa, em luta e unidade com o povo da América Latina, expulsar a influência dos Estados Unidos e do grande imperialismo internacional no nosso país. Porque é esse país, é essa burguesia que financia o genocídio do nosso povo. A gente pode ver que aqui no estado do Ceará não é diferente. A juventude negra é assassinada nas periferias aqui de Fortaleza e do estado do Ceará por uma polícia que acha que o nosso povo tem que morrer só por ser pobre. E é importante denunciar isso, porque a política de Bolsonaro, por mais que ele tenha perdido aqui no nosso estado, ela não está ausente. Bolsonaro e seus seguidores está presente na Universidade Federal do Ceará com esse interventor nojento que ataca a democracia da universidade. Bolsonaro está presente em cada uma dessas organizações de direita que vem aqui para barrar a nossa liberdade. Quando o filho do Bolsonaro, aquele idiota, coloca que tem que voltar ao AI-5, não é por menos, não é à toa e não é uma figura de linguagem.
aquilo significa o real interesse que é instaurar uma ditadura no nosso país. E essa ditadura, ela só pode ser combatida com uma ampla unidade dos partidos e das organizações de esquerda, com uma defesa intransigente, uma defesa sólida do povo brasileiro, sem abrir espaço para a direita nas nossas organizações e no nosso espaço de luta. É por isso que eu quero saudar, agora para concluir, cada companheiro e cada companheira aqui presente e chamar cada vez mais as pessoas para se somar às lutas, porque o fascismo não se derrota somente nas urnas, o fascismo se derrota principalmente e com mais força dentro das ruas e aqui é onde nós estamos, que é nas praças. Porque quando a gente se junta aqui, a gente mostra para os grupos fascistas do nosso país que nós não vamos aceitar que eles ataquem o nosso povo e os nossos direitos. Viva a luta do povo na América Latina, viva a luta do povo brasileiro, e a pergunta é, quem mandou matar a Marielle? Obrigada, companheiro. Agora é o Gilvão da UESM e depois nosso companheiro Gilmar da UESM, eu não entendi a letra. E depois o nosso companheiro Nestor da Construção Civil. Boa noite, camaradas. Me chamo Canaã, sou presidente da União dos Estudantes Secundaristas da região metropolitana de Fortaleza. E primeiramente é importante nós colocar que hoje se encaminha um projeto neoliberal na América Latina. E aqui no nosso país, ele se desenvolve quando um presidente tenta propor várias reformas que atacam os trabalhadores, que atacam a educação e que ele tenta vender o nosso país a preço de banana, né? Ele quer vender várias empresas estratégicas do nosso país para o desenvolvimento da educação, para o desenvolvimento da saúde, como a Petrobras, a preço de banana. E isso também se desenvolve no saneamento básico. Há um projeto de privatizar o saneamento básico, deixando as periferias do nosso país mais sucateadas. Tenta também um projeto chamado Futurice, que muitos falam que é uma ponte para o passado, privatizar a educação brasileira. E nós temos o dever, como no Chile e também no Equador, de colocar que nós não iremos aceitar essas medidas, que o povo brasileiro, que o povo latino-americano não vai aceitar que o nosso país seja entregue ao imperialismo chinês, ao imperialismo norte-americano, e colocar que nós novamente seremos a resistência. Também é importante colocar que o nosso presidente, ele várias vezes, publicamente, colocou a defesa da ditadura militar. Então, nós aqui estamos repudiando essa época que matou trabalhadores, matou estudante, matou negro, matou mulher, simplesmente por lutar pelos seus direitos, simplesmente por reverenciar uma vida digna. E essa época tem que ser criticada e não elogiada. Também quero aqui na minha fala homenagear Carlos Marighella, grande liderança, grande guerrilheiro do nosso país, que ontem completou 50 anos do seu assassinato, porque lutou contra a ditadura militar, contra o fascismo que se desenvolvia no Brasil. E hoje nós vemos uma situação que também se encaminha vários posicionamentos fascistas na sociedade e também no parlamento. No Rio de Janeiro nós tivemos a vereadora que denunciava as atrocidades da polícia. Ela foi assassinada por milícias ligadas ao presidente. Tivemos um estudante que no caminho da escola foi alvejado com um tiro de fuzil. E sua última pergunta foi perguntar à mãe se eles não viram que ele estava fardado. E isso se desenvolve no Brasil e também se desenvolve no Ceará. Eu sou morador de periferia e hoje a política do estado do Ceará também é uma política militarista que entra nas periferias caçando os jovens. Mas nós queremos colocar aqui que nós, estudantes, trabalhadores, mulheres, que compomos vários movimentos democráticos e contra esse presidente e o fascismo, seremos a resistência. Construiremos vários comitês, construiremos mais greves gerais, paralisações para avançar contra esses ataques neoliberais, contra o Bolsonaro e contra o fascismo. Obrigada, companheiro. A gente vai dar continuidade, já tem mais de 20 inscrições aqui ainda para falar. E tá ficando bonito, tá aumentando, tá sendo maior e a gente vai continuar gritando basta Bolsonaro. Queremos justiça por Marielle. Queria chamar aqui o Nestor, do Sindicato da Construção Civil,
e prepara a Ana Cláudia da FETRACE. Obrigado. Boa tarde, gente. Boa tarde, gente! Ah, tá. Constituição. Simples assim. Simples assim. Mais ataque. E é engraçado que eu perguntava para os trabalhadores pela manhã, eu estava com 70 trabalhadores e perguntei para eles. O Bolsonaro foi lá dizer que vai mexer na Constituição e que a partir de agora, não tem, quem fizer concurso público não tem estabilidade. Eu fiz essa pergunta para os trabalhadores. O que é que vocês acham? Aí eles olharam para mim e disseram, então não vai ter mais estudar. Ou seja, o governo ataca os trabalhadores, ataca o servidor público, ataca todos os trabalhadores, todas as trabalhadoras pelo país e descaradamente. E nós precisamos dar um basta nisso. Isso aqui é o início. A classe está recuada. Mas tá mesmo, não tem emprego. Não tem emprego. Tá difícil. E eles sabem muito bem que quanto mais desemprega, mais difícil é de se lutar. E hoje, a vanguarda são os movimentos, são a juventude, os professores e os trabalhadores que vão atrás. Mas digo uma coisa para vocês, para tranquilizar todos vocês, estudantes, professores, na hora que pensar que vai ter uma confusão grande nesse país, maior do que o do Chile, não se preocupe, porque os operários da construção civil vão estar juntos, porque tem dinheiro. Não tem não, filho. Porque nós precisamos saber. Quem mandou matar Marielle? Foi a quadrilha de Bolsonaro. Que mandou matar Marielle. Primeiro é o Lula. E agora, a gente sente na pele a pancadaria. Digo uma coisa para vocês, companheiros. Eu sempre digo para os trabalhadores, concluo com isso. Não dá. Vejam bem, o fascismo Bolsonaro governa para a burguesia e o filho dele disse que qualquer coisa vai ter o AI-5 aqui. Ele governa só para a burguesia. Não dá para se governar para dois lados, gente. Não dá. Ou você governa para um lado, ou governa para o outro. Não se mistura óleo e água. Portanto, quando a gente conseguir tomar o poder desse negócio, temos que governar esse país para os trabalhadores, para as trabalhadoras e para a juventude. É necessário mais do que nunca fazer isso. Portanto, justiça para Marielle, Lula livre, ditadura nunca mais. Obrigado, gente. Agora a gente vai ouvir a companheira Ana Cláudia da FETRACE e depois o William da UNEFOR. Boa tarde, companheiros e companheiras. Para mim é uma honra estar aqui representando a FETRACE, a Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Comércio e Serviços do Estado do Ceará. Estamos na luta todos os dias no comércio e serviço contra esse governo fascista. Estamos conversando, dialogando com os trabalhadores e mostrando a farsa que foi implantada no nosso país. Não podemos aceitar mais esse governo no poder. Queremos sim fora Bolsonaro. Queremos sim fora a laranjada toda. Não podemos mais aceitar todos os desmontes que esse governo fez e está fazendo contra nós trabalhadores. É preciso uma resposta no caso da companheira Marielle, e nós já sabemos quem fez isso, mas queremos a justiça, queremos todos presos. Né? É inadmissível que o nosso companheiro Lula continue preso injustamente. Então precisamos sim soltar o Lula, precisamos de resposta do povo, precisamos que o povo esteja junto com a gente nessa luta. Muito obrigada a todos. Nós estamos na luta todos os dias. Amanhã estaremos fazendo aí uma grande caminhada pelo Juazeiro do Norte, pelo Iguatu, conversando com a classe trabalhadora e denunciando esse Bolsonaro, esse governo fascista, e dizendo fora Bolsonaro, queremos eleição já, novas eleições já, um governo que represente a classe trabalhadora e Lula livre. Obrigada, companheira. Queria chamar o William da Uniforte e prepara a Tainá
Boa noite a todo mundo que está aqui nesse momento, nesse ato importantíssimo, onde a população brasileira mais uma vez está ocupando as ruas de todo o Brasil para dizer que nós somos contra a ditadura, que nós estamos em defesa da educação e que nós estamos em defesa da população brasileira. Porque hoje, aqui, simboliza a luta do povo brasileiro por mais direitos, contra o fascismo, contra o liberalismo e em defesa do futuro da nossa nação. E o progresso do nosso país se faz por meio da valorização da educação, se faz por meio da valorização do direito e na busca por trazer bem-estar para a população. Meu nome é William, eu atualmente estou como vice-presidente da União Estudante de Fortaleza, a entidade secundarista de Fortaleza, onde os estudantes do ensino médio, fundamental e cursos técnicos estamos mais uma vez fortalecendo o ato para dizer que nós, quando juventude, que nós, enquanto estudantes, somos linha de frente e não permitiremos que nós saiamos das ruas, porque a juventude brasileira, em toda a sua história, o movimento estudantil em toda a sua história, sempre foi protagonista, vanguarda da luta do povo, em defesa do Brasil, pelo futuro e pelo progresso. Por isso que nós estamos aqui mais uma vez, dizendo que aquele momento da ditadura é algo que nós temos que nos envergonhar. A ditadura foi algo que matou estudantes, trabalhadores e a população brasileira, em nome de um Estado autoritário. E nós, enquanto estudantes de todo o país, desde o dia 15, mostramos para o governo Bolsonaro que o lugar da juventude, que o lugar da população é no meio da rua, e que numa democracia a voz do povo tem que ser ouvido. Enquanto ele tenta nos ignorar, nós ocuparemos as ruas quantas vezes for necessário. A juventude não aceitará, os estudantes não aceitarão esses ataques, não aceitaremos que volte aqueles tempos de chumbo. Estamos nas ruas também para dizer que Edson Luiz está presente, estamos aqui também para dizer que Marielle está presente em nós, está presente em nossa luta, está presente em nossa história. Aqueles que defenderam a luta do povo, aqueles que defenderam a nossa história, não serão esquecidos. E é por isso que nós ocuparemos as ruas quando for necessário, para dizer que ditadura nunca mais, para dizer que não aceitaremos que o neoliberalismo roube a nossa expectativa de vida, para dizer que o fascismo não reinará no Brasil. Eles podem estar no governo hoje, mas nós estamos aqui dizendo que eles estão, mas irão passar. Eles passarão e é o povo que vai prevalecer. É nós que construímos a história do Brasil e por isso que nós temos muito orgulho de dizer que nós estamos aqui construindo. Eu não queria estar do lado deles, porque eu sei que do nosso lado está o povo, do nosso lado está o futuro, do nosso lado está a luta daqueles que construíram a história do nosso Brasil, a base de muita luta, de muito suor, de muito sangue derramado. Então nós orgulhamos. Nós perdemos na eleição de 2018, mas nós sabemos que nós mantemos a coerência, que nós estamos do lado do povo e os estudantes estão do lado dessa luta. Por isso que nós estamos aqui mais uma vez. Não sairemos das ruas, não retrocederemos. A nossa luta é pelo futuro, é pela educação, pelo progresso, porque é por ela que garantiremos um país desenvolvido. Então nós estamos aqui com muito orgulho, com a felicidade de dizer que a juventude brasileira está do lado certo da história, que nós estamos do lado certo da história. Enquanto eles tentam ameaçar o nosso futuro, o nosso progresso do país, nós não fugiremos da luta. E com um sorriso no rosto, continuaremos construindo a história do nosso Brasil, em homenagem a Marielle e em lembrança à luta daquela mulher tão guerreira, que não se calou diante das arbitrariedades de um governo que matava a população negra, diante das arbitrariedades de um governo que matava a população LGBT. Então, eu queria saudar e queria cumprimentar a todos, dizendo que a nossa luta é pelo progresso, pelo futuro, e nós venceremos, porque nós temos a razão e porque nós somos o povo. E nós venceremos pelo nosso Brasil, porque é aqui que estão os verdadeiros patriotas. Viva a luta do povo, viva os estudantes, viva a juventude. Obrigado. Queria chamar aqui a companheira Tainara e depois a Germana da UJS. Companheirada, nós temos muitos inscritos e inscritas e isso é maravilhoso. Significa dizer que nosso ato está muito representativo. Mas nós temos companheiros e companheiras da mesma organização inscrito 2 vezes. Então a gente queria pedir, né, que a galera aí das organizações conversassem, entrassem em acordo, pra gente dar tempo de ouvir todo mundo, porque inclusive tem parlamentar aqui, tem pessoas de organizações que estão lá abaixo da lista de inscrição,
porque tem organização política com inscrição duplicada. Mas aí, como a gente abriu democraticamente a inscrição, a gente faz esse apelo e fica a critério de vocês. Boa noite, companheirada. Estou aqui representando a coordenação de movimentos sociais e direitos humanos da PGUFC. A PGUFC foi uma fundação fundada na semana passada, né, aqui junto à NPG, que é a nacional, e junto ao DCE para representar a pós-graduação e para lutar pela educação pública e de qualidade no país. Nós estamos aqui reivindicando um projeto popular de educação, a educação libertária, a lá os moldes do Paulo Freire, que é tão odiado por esse desgoverno, que é tão odiado por esses burros que estão aí no poder e que não querem que a população se emancipe através da educação, através do livre pensamento. A gente está aqui para dizer não ao futuro, porque a gente não quer que se rife a nossa educação pública, gratuita, de qualidade, que não foi feita por eles, mas foi feita por muita luta nossa, dos nossos companheiros que foram exilados e os companheiros que estão sempre na rua. Nossos professores, nós que somos professores, eu sou professora da rede básica. Então, nós estamos aqui para dizer que nós queremos um país em que tenha o livre pensar, mas um pensar que emancipe a população e que não rife as nossas riquezas, a nossa educação, o nosso meio ambiente. Estamos aqui para dizer que nós estamos juntos, como a PG, como o UFC, como movimento estudantil, para dizer que nós não vamos nos calar, e nós não vamos parar, e nós não vamos deixar a nossa educação ser rifada por esses ministros que não sabem fazer o trabalho deles e só querem vender o Brasil. É isso, nós estamos aqui na luta. Paulo Freire está presente entre nós, Marielle também. Companheira Germana da UJS, depois da Germana, a Bruna da UJR. Boa noite, galera. Boa noite a todos e a todas. Quero parabenizar a todas as entidades, a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, por mais uma vez estarem mobilizando e trazendo às ruas o nosso povo por uma causa tão justa. Essa semana nós vimos um desfecho dessa história, que ainda uma parte do desfecho dessa história, que ainda tem muito que ser explicada para o nosso povo, que é o assassinato da nossa companheira Marielle Franco. A diferença é que essa semana foi deixado claro o que o consórcio que dirige o nosso país influenciou nesse crime político e deixa mais descarada a cara do crime político que foi o assassinato dessa vereadora do povo, dessa mulher negra, lésbica, dessa lutadora que ocupava a Câmara Municipal da cidade do Rio de Janeiro para defender o povo mais pobre, o povo preto.
esdrúxulas que atentam contra a democracia do nosso país, somente uma frente ampla com todos os setores vai ser capaz de derrotar e derrubar o governo Bolsonaro. Alguns pensam que falta só um estilado de dedo para ele cair. Pode ser que sim, mas isso só vai acontecer se existir um plano concreto de saídas para essa nossa nação e para esse nosso país. E esse plano concreto está dizendo que a gente precisa mobilizar mais gente, mobilizar dentro das bases, mobilizar os corações dessas mentes para ser ganhos nessa causa justa, que é a liberdade do nosso povo, a liberdade da nossa nação, a não submissão aos interesses de Trump e o capital imperialista. E, além de tudo, que o nosso país esteja unido e tenha unidade na defesa da nossa nação e na luta do nosso povo. É isso, gente. Muito obrigada. Boa noite. Vamos para a luta e vamos trazer mais gente todo dia para essa construção.